Olá, pessoal. Devido a tudo o que está acontecendo no mundo hoje, dá para se perceber que a humanidade precisa de socorro. Mas o socorro da humanidade não virá de homem algum. Ninguém vai chegar e apresentar uma solução mágica que acabe com tudo, com todos os problemas graves que estão acontecendo no mundo. Não, ninguém vai fazer isso em tempo algum. E se alguém fizer, vai ser o anticristo. Ele vai fazer algumas coisas que podem parecer que tudo vai terminar em paz. Mas, quando estiverem dizendo paz e segurança, virá repentina destruição. Então, isso significa o quê? Que não dá para confiarmos em ninguém. Nem em anticristo, nem em homem algum, nem em príncipes, nem em presidentes, nem em governadores, nem em ninguém. Porque esses homens são falhos. Eles não têm como te socorrer de forma eficaz. O socorro deles vai ser sempre em vão. Vai ser sempre algo inútil, que não vai resolver os seus problemas. E por não conseguirem resolver, isso significa o quê? Que os problemas vão se agravar. E quem vai sofrer as consequências disso é a própria humanidade em si, a maioria das pessoas. Então, é necessário que não possamos mais olhar ou confiar em homens. Chegou a hora da humanidade entender que ela precisa olhar para Deus, seu Criador, para Jesus Cristo, o Salvador. Sim, é só por meio de Deus e do Senhor Jesus que nós iremos conseguir o socorro em ocasião oportuna. E a ocasião oportuna é o momento que está acontecendo agora. Porque existem muitas coisas acontecendo no mundo que estão afetando a humanidade. Estão levando pessoas ao desespero. Estão levando as pessoas para as angústias, os sofrimentos. Coisas gravíssimas estão acontecendo e estão afetando a humanidade de forma geral. Então, em meio a tudo isso, a humanidade está perdida. Ela não tem segurança. Ela não tem em quem confiar mais. Porque essa questão dos homens, principalmente os políticos, aqueles que exercem autoridades, eles agora não estão mais conseguindo resolver os problemas, porque se agravaram demais. E tem alguém por aí que está fazendo com que esses problemas se agravem mais, para assolar a humanidade, para encher a humanidade de calamidades, para encher a humanidade de desespero, de muitas coisas que vão causando na humanidade uma angústia, um medo. E isso está afetando a humanidade de forma negativa, de forma está afetando o psicológico das pessoas. As pessoas estão perdendo a percepção de um livramento, digamos assim. Elas não conseguem mais encontrar alguém que possa estender a mão ou trazer uma solução. Então, já dá para perceber que os problemas que estão acontecendo hoje vão se agravarem muito. O princípio das dores está apenas no início, vai aumentar ainda mais, até chegar às dores de parto. As dores de parto, quem vai sentir é você e eu. Mas, em meio a tudo isso, eu trago uma palavra para a sua vida e a minha vida, para nos confortarmos, para que essa palavra nos alivie, nos dê uma perspectiva de vida e futuro, porque existe alguém que infelizmente hoje é muito rejeitado, é muito ignorado, subestimado pela humanidade. Muitos na humanidade hoje não creem mais em Deus e nem em Cristo Jesus. Esse é o grande erro da humanidade. Não recorrer àquele que pode ajudar a humanidade, ajudar a você e a mim a passar por esses momentos difíceis, terríveis, porque existe um fogo que está nos
queimando, digamos assim, para nos provar. Esse fogo é algo comum, mas nós não devemos estranhar esse fogo que vem com o objetivo de nos provarmos, de provar a você e a mim. Então, em meio a esse fogo ardente que está acontecendo agora no mundo, é que a humanidade tem que cair em si, cair na real e começar a olhar para Deus. Então, se a humanidade hoje quiser e ouvir a Deus, ela comerá o melhor dessa terra. Ele afirmou isso. Leia no livro do profeta Isaías, porque está escrito lá, claramente isso. Então, nós devemos confiar em Deus. Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou, porque nele não há nenhuma variação ou sombra de mudança em tempo algum. Então, para você e para mim, é o momento de olharmos para Ele novamente, firmemente, porque é dele que vem a nossa esperança, o nosso auxílio, a nossa ajuda necessária nesse momento. Essa é a ocasião oportuna disso acontecer. A humanidade tem que entender isso. E se a humanidade entender isso, com certeza as pessoas vão começar a buscar a Deus. Vão começar a invocar a Deus. Vão começar a orar a Deus, suplicar. Vão começar a se humilhar sob a poderosa mão dele, para que ele, em tempo oportuno, possa nos exaltar, nos livrar das nossas calamidades, que estão aumentando cada vez mais. Então, nós devemos entender isso como pessoas que estamos vivendo hoje na face da Terra. Estamos sendo afetados por esses problemas que estão acontecendo no mundo. Não só no seu país, mas em outros países do mundo também. Praticamente em todos. Então, é a hora e o momento de ouvirmos o que a Escritura diz. E eu vou ler um texto aqui bem claro e simples para fazer com que você e eu agora possamos olhar novamente para Deus, o Todo-Poderoso. Ele sim está disposto a nos ajudar se clamarmos por Ele. Então, eu vou ler esse texto aqui que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Está escrito assim, ó. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, essa é uma palavra de incentivo, de encorajamento, de estímulo, para que as pessoas hoje comecem a entender que a ocasião oportuna de recebermos socorro é agora. Então, o que a humanidade tem que fazer? Ela tem que se achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. A ocasião de acharmos isso é agora. É preciso se conscientizar disso, porque o Senhor Jesus já está esperando que isso aconteça, esperando que essa atitude parta de você e de mim, possa partir de você e de mim, para juntos chegarmos confiadamente junto ao trono da graça, que é o trono de Deus. Então, nós devemos fazer isso. Nós devemos nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. A ação misericordiosa de Deus a nosso favor vai fazer com que
nós possamos receber essa ação de misericórdia da parte de Deus. Porque a única maneira dele agir por nós é por sua própria misericórdia. Então, nós devemos fazer isso. Nós devemos nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia nesses momentos em que precisamos. Ele não vai negar essa misericórdia para ninguém que, por vontade espontânea, se achegar com confiança junto ao trono da graça, para receber essa misericórdia, essa ajuda é necessária. Então, nós devemos entender isso hoje. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim, ou seja, com o objetivo de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, temos que receber essa misericórdia, temos que achar graça para socorro em ocasião oportuna. A ocasião oportuna é agora, porque o que está acontecendo no mundo nos deixa impotentes, deixa toda a humanidade impotente, insegura, instável, abalada, angustiada, com medo, perplexa, atônita, enfim, tudo isso afeta a humanidade. E quando tudo isso somado junto afeta a humanidade perde o sentido, perde a esperança nos homens, perde a esperança em si própria, porque em você e em mim, e em qualquer outra pessoa que possa estar viva hoje, não existe um poder, uma misericórdia, uma graça que possa nos livrar desses problemas, que possa nos socorrer desses problemas que estamos vivendo agora. Mas o Senhor Jesus pode fazer isso de forma eficaz, com responsabilidade e eficiência. Então, nós devemos confiar nele. Ele é a nossa única esperança. Não é anticristo, não é presidente, não é rei, não é político, não é mídia, não é papa, não é religião, nem seita, nem heresia. Não é nada disso. Não é nada disso mesmo. Mas, sim, o Senhor Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. É nele que nós devemos confiar. É nele que nós devemos esperar como nosso auxílio, como nossa salvação, como nosso refúgio, como aquele que vai agir sem impedimento algum a nosso favor. Então, é preciso que a humanidade entenda isso de uma vez por todas, porque não dá mais, não tem cabimento mais a humanidade ficar esperando em homens. Esses homens são frágeis, são semelhantes a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos que nós. Então, o ser humano não pode esperar em outro ser humano que outro ser humano possa agir com misericórdia, com graça, para o livrar em ocasião oportuna. Não. Os homens são mortais. Eles não podem fazer nada em nosso favor. Então agora é hora de recorrermos a quem pode. E o único que pode, de forma absoluta, é o Senhor Jesus, sim. Então, essa é uma mensagem para a humanidade confiar naquele que muitas pessoas hoje ignoram, agem com indiferença, com rejeição. Porque a maioria das pessoas hoje, infelizmente, não está crendo em Deus e nem mesmo em Cristo Jesus. Esse é o erro que a humanidade está cometendo. E as consequências disso afetam a humanidade de forma geral. É o que está acontecendo hoje. Então, é hora de a humanidade cair em si, cair na real, retornar à sensatez, se purificar dos erros que estão lhes afetando, para que assim a humanidade possa novamente olhar firmemente para o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é aquele que é capaz de mudar as situações que estamos vivendo. Então,
Ele fará isso a nosso favor. Se nós nos achegarmos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A única maneira de acharmos socorro para ocasião, a única maneira de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna é cada um de nós olharmos para Cristo Jesus e deixarmos que Ele possa operar em nossas vidas, sem impedimento algum, sem incredulidade alguma, sem ateísmo, sem religiosidade alguma. Então, nós devemos entender isso. Chegou a hora da humanidade entender isso uma vez por todas. Ou, se não, a humanidade vai continuar tentando por si mesma encontrar alguma solução para isso, e não vai conseguir. Nem o anticristo é capaz de fazer isso em tempo algum. O anticristo vai ser apenas uma balela que não vai resolver. Vai tentar fazer alguma coisa ali para tentar criar uma falsa paz, uma falsa aparência de paz, mas depois ele vai mostrar suas garras e vai agravar o problema da humanidade, com muitas coisas que vão afetar a humanidade mesmo. Mas é hora da humanidade esquecer tudo isso. Ela não pode mais ficar olhando em sentido horizontal. Agora ela tem que olhar em sentido vertical para o Senhor Jesus. É isso que a humanidade tem que fazer. Porque se ela fizer isso, aí o que está escrito aqui vai acontecer claramente. Por isso que ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. É preciso ter confiança. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. É preciso chegar com confiança diante de Deus e de Cristo Jesus. Porque eles estão no trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Recebemos misericórdia da parte de Deus e de Cristo Jesus. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós devemos entender isso hoje. Já está escrito aqui de forma bem clara e simples. Essa é a garantia que nós temos de acharmos graça de acharmos socorro, ou melhor, de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse socorro em ocasião oportuna virá do próprio Senhor Jesus, que muitas pessoas hoje não veem, mas pelo fato de não verem, não significa que ele não exista. Ele existe sim. E mesmo que você não veja, mesmo que eu também não veja, temos que ter essa confiança para com Ele. Confiança firme, inabalável, para que assim possamos chegar junto ao trono da graça com o objetivo de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, agora a humanidade tem para quem olhar, tem para quem clamar, tem para quem confiar, esperar em Cristo Jesus para que Ele possa operar a nosso favor e fazer com que nós possamos achar socorro em ocasião oportuna. Então, eu espero que a humanidade entenda isso hoje. E eu espero mesmo. Então, essa é a palavra de hoje. Então, eu espero que cada pessoa agora que está viva no século XXI possa entender isso claramente. Porque quem entender isso e começar a buscar a Cristo Jesus vai encontrar a resposta vinda dele. Vai ser a nosso favor. Então, nós vamos achar graça para socorro em ocasião oportuna, sim. E isso será feito pelo próprio Senhor Jesus. Então, eu espero que essa mensagem possa ter um efeito muito bom em quem vai ouvir isso aí. E que os bons resultados disso possam acontecer nessas pessoas, que com certeza
vão fazer o que esse texto está dizendo claramente, para você e para mim. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.